Olá pessoal, mais um vídeo, ok? Seria uma última aplicação, né, de derivadas que eu vou discutir com vocês, tá? É a seção 4.9, tá? O título da seção é Primitivas, tá, ok? Eu diria o seguinte, a gente entende a seção como uma aplicação de derivada, mas também já é uma porta de entrada no cálculo integral, ok? Ou no cálculo de primitivas, tá? É muito comum, né, o termo primitiva ser sinônimo, né? O autor não usa isso nesse momento, né? Mas é muito comum o termo integral indefinida, tá? De uma função, tá? A gente vai falar de primitivas, ok? Primitivas de uma função, tá? Mas a essência que está por trás é o conceito de integral indefinida de uma função, ok? Aqui o Stewart utiliza isso ainda como uma aplicação da derivada, tá? Mas vocês vão ver que essa seção, quando a gente entrar no capítulo 5, que é a parte de integração mesmo, integral de uma função, integral definida daí de uma função, a gente vai precisar muito do conceito de integral indefinida, certo? Principalmente com a parte de calculeira, né? Calcular integrais de uma função, ou seja, somas de uma função. A gente vai ver isso no próximo vídeo já, ok? Eu vou tentar introduzir para vocês, tá? O que a seção, resumir, né? O que a seção explora, ok? Ou apresenta, tá? E a essência é a seguinte, tá? A pergunta é muito simples, tá? Suponha que você tem uma função, né, y igual a f de x, ok? Até então, a gente fez a pergunta que é simples de responder, né? Aprendemos a fazer isso, tá? No capítulo 3. Dado uma função, calcular a derivada dela, a gente chama isso de um problema direto, né? Ou seja, dada a função, derivar ela, ok? Isso é um problema que a gente já abordou bastante, tá? Por exemplo, vamos colocar aqui, se eu pegar f de x igual a x quadrado, né? Então, eu chego e pergunto qual a derivada? 2x. Perfeito? Se eu pegar agora uma outra função aqui, g de x igual a seno de x, então quanto que é a derivada? Cosseno de x. Então, esse é o problema direto, ok? Agora, observe o seguinte, vamos tentar pensar nesse problema aqui, ó, f de x igual a x quadrado, né? O problema é o seguinte, eu gostaria de pensar agora numa função f grande, cuja derivada fosse a f pequena dada. Ok? Então, olha só, em vez de derivar a função f, então a função f aqui é dada. Até então, a gente pedia a derivada e a gente usa regrinhas ou a própria definição, vai lá e calcula essa derivada. Agora, o problema é outro. O problema de primitivação de uma função é, dada uma função, eu quero tentar buscar uma função f grande cuja derivada seja a função dada. Está entendendo? Essa função f grande é chamada de primitiva da função f pequena, ok? Então, uma definição que a gente tem aí na seção, e é a única definição, é a seguinte, né? Uma função f grande é dita primitiva de f pequena em um certo intervalo i, quando, se você pegar a derivada f grande, isso coincide com f pequena. A gente disse que esse problema de, dado uma função, calcular a derivada, eu posso pensar como um problema direto. Te dou função, você deriva. Agora, no ponto de vista de primitivas, né? Primitivas, aqui, certo? A questão é como se fosse um problema inverso, tá? Eu te dou uma função e eu quero uma outra cuja derivada seja a função dada, tá? Esse problema é um pouquinho mais chato, tá? E a gente vai trabalhar bastante com cálculo de primitivas, ok? Mesmo no capítulo 5 do Stewart, tá? Lá na seção 5.5 já tem um início dessa conversa, tá? E o capítulo 7, em essência, é só cálculo de primitivas de funções, tá? Estratégias para buscar uma primitiva. É claro que nessa seção, na seção 4.9, as primitivas são mais imediatas, ok? Por exemplo, vamos olhar essa função aqui, ó, x quadrado, né? Vamos para a próxima página, tá? O que a gente tem aqui? Eu apresentei para vocês a função x quadrado, né? Será que a gente consegue ou conhece uma função cuja derivada seja x quadrado? Tá? Não precisa pensar muito, né?
Se a gente pegar uma função f grande, por exemplo, como sendo x ao cubo, tá? Vamos fazer um rascunho aqui. Se você pegar x ao cubo e derivar, raiz da potência, né? Então você tem 3x². Observa que aqui eu tenho x² já, que é o que eu gostaria. E tem um 3 que está sobrando aqui. Então, uma estratégia é você dividir por 3 a função. Porque daí aqui vai ficar como? 3x² sobre 3. Cancela esse cara e você tem x². Então, se a função for a função x², a primitiva é muito simples. É x ao cubo sobre 3. Tá? Essa seria uma primitiva da função x². Por quê? Por que é primitiva, né? Porque se você derivar com relação a x ao cubo sobre 3, isso é exatamente x². Ok? Vamos apagar aqui o nosso rascunho. Então, isso é uma primitiva. Claro que algum de vocês aí já pode estar pensando o seguinte: a primitiva, será que só tem uma? Será que só tem uma função cuja derivada é x² nesse caso? Será que só tem essa? Né? Uma análise relativamente simples já faz a gente pensar o seguinte, ó. Se a gente conhece isso daqui, né, ou seja, se a gente conhece isso aqui, e a gente sabe que a derivada de uma constante é zero, então se você somar aqui uma constante, qualquer que seja, por exemplo, 1, 10, raiz de 3, o que você queira, essa derivada aqui vai continuar sendo x². Ok? Então, a gente já percebe que existir uma primitiva já implica na existência de uma infinidade, porque eu posso pegar esse cara aqui e colocar uma constante qualquer, que a gente usa C aqui. Ok? Então, observa, eu achei uma primitiva da função x². Achei, por tentativa e erro, x ao cubo sobre 3. Isso já implicou a existência de uma infinidade. Só que, é claro, o que é essa infinidade? Nada mais é do que essa função, certo? Sendo deslocada na vertical, né? Eu estou somando constantes. E, obviamente, né, que se você pegar uma função e deslocar ela na vertical, as derivadas não mudam, né? Ok? Então, a gente daqui a pouco vai tentar já responder essa questão, né? Se eu tenho uma função e eu conheço uma primitiva, será que eu conheço todas? Né? Será que... eu conheço uma primitiva, então eu conheço um monte. Mas será que tem outras? A gente vai ver que, na verdade, não tem. Né? Se você conhece uma primitiva, achei uma que satisfaz isso. Se você somar C, você já tem a forma mais geral da primitiva da função dada. Ok? Só para a gente complementar aqui, vamos pegar aqui, eu coloquei uma outra função ali, né? G de x como sendo seno de x. Será que a gente consegue uma função, vamos chamar de f mesmo, não tem problema, né? Uma função f grande, cuja derivada seja seno de x? Né? É sempre observar, né, que a derivada, por exemplo, da cosseno, quanto é? Exatamente menos o seno. Bom, mas eu gostaria de uma função f grande, cuja derivada fosse seno. Então, a derivada da cosseno está dando menos o seno. Então, o que a gente faz? Né? Vamos até apagar aqui. O que a gente faz? Simplesmente chega aqui e coloca o menos. Porque daí aqui eu vou ter mais. E daí está tudo certo. Então, uma primitiva da função seno de x é exatamente a função menos cosseno de x. Tá? Do ponto de vista de notação, tá? Isso o Stewart já não usa a notação de integral, tá? Mas eu já vou começar a usar nessa sessão, ok? O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, tá? Vamos apagar aqui um pouquinho, só para aproveitar as contas, tá? Essa frase, qual frase? Eu te dou função x² e eu gostaria de uma função f grande, cuja derivada fosse x², a gente pode traduzir essa pergunta da seguinte forma, tá? Tipo um S alongado aqui, tá? Mas isso a gente vai explicar um pouco depois. x² dx. Se vocês encontrarem por aí exatamente essa notação aqui, o que se pede? A forma mais geral da primitiva da função x². Mas o que é o dx? Isso a gente vai conversar depois, ok? Mas isso daqui, a pergunta é, qual é a primitiva da função x²? Será que tem? Ok? Nesse caso aqui, a gente já percebeu que essa primitiva é x ao cubo. E se você somar uma constante, você tem a primitiva mais geral da função x². Ok? Outra notação aqui, outro exemplo, né? A gente viu, qual é a primitiva da função seno de x? Então, essa é a pergunta. Tipo,
como se fosse um S alongado de soma, mas a gente vai entender isso quando apresentar para vocês a integral definida de uma função, tá? Ok? Deixa para lá um pouquinho, tá? Mas a priori a pergunta aqui é a seguinte, a gente conhece uma primitiva da função seno? Acabamos de ver, é menos o cosseno, tá? Então, se você somar uma constante, você tem uma família de primitivas. É claro que eu quero discutir o seguinte, será que não tem outra função cuja derivada é seno? Que nem aqui, né? Isso daqui, se você derivar, você tem x². Então, essa família de funções aqui, que nada mais é do que essa deslocada na vertical por uma constante c, satisfaz essa condição. Mas será que não tem outra? Tá? Na verdade, a gente já tem uma resposta para isso. Tá? Eu só vou discutir com vocês agora. Tá? Vamos supor que eu apresente para vocês uma função f. Tá? E você lá, por tentativa e erro, você encontra uma função f grande, cuja derivada seja a função f pequena. Claro, em algum intervalo i, sempre, né? Não é só pontual, tá? Num ponto só. É no intervalinho i, ok? Então, olha só, isso aqui foi dado, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Essa função aqui foi dada. Você conhece ela. Daí eu chego e pergunto, você conhece uma primitiva dessa função? Então, essa pergunta é isso aqui. Você conhece uma primitiva dessa função? Então, você vai lá por tentativa e erro, como a gente fez com a x², com a seno de x, por exemplo, e achou uma f grande, ok? Suponha que um colega seu foi lá e achou uma outra função, vamos chamar de g grande, ele fez as tentativas, ele investiu do jeito dele, fez as tentativas dele, né? E chegou à conclusão que a função que ele encontrou também satisfaz isso, no mesmo intervalo. Então, você encontrou uma f que satisfaz essa condição, ou seja, que é a primitiva da f pequena, e um outro colega achou uma g, cuja derivada também é f pequena. E, bom, o que a gente conclui então? Né? O que a gente conclui então? Então, eu vou pegar a sua f e vou pegar a g do colega e vou fazer a subtração das duas funções, na verdade, das derivadas, ok? Então, peguei a sua f, fui lá e conferi a derivada, deu a f pequena, peguei a do seu colega, fui lá e conferi a derivada, deu a f pequena também, ok? Se você pegar essa diferença aqui, quanto é? Essa diferença é exatamente f de x, porque a derivada da f grande é f pequena, menos a f de x, porque a derivada da g grande também é f pequena. Isso aqui é zero. E, então, o que a gente percebe é que a diferença das derivadas dá zero no intervalo. Só que isso daqui é igual a f de x menos g de x. Linha. Concordam? Porque a derivada de uma diferença é exatamente a diferença das derivadas. A gente tem usado isso bastante. Agora, se essa função aqui, f menos g, que é exatamente a primitiva do seu colega, ou a primitiva sua menos a primitiva do seu colega, tem derivada zero em todo intervalo, o que a gente aprendeu lá na seção 4.2, teorema do valor médio, né, é o seguinte. Essa diferença só pode ser constante. A única função que tem derivada zero no intervalo é a função constante. Isso implica que a f de x, ou seja, a sua primitiva, ela difere da primitiva do seu vizinho, do seu colega, por uma constante. Então é por isso que a gente fala que se a gente encontra uma primitiva, quando você soma uma constante, você tem a forma mais geral dessa primitiva. Ok? Então, essa é a essência da seção. Você sabe que é primitiva e você tem esse primeiro resultado sobre a forma mais geral da primitiva. Ok? Então, por exemplo, vamos colocar aqui. Suponha que eu tenha aqui o que eu sei. Suponha que você tem f de x como sendo e na x. Né? Será que a gente sabe uma primitiva de e na x? Bom, e na x, a derivada é o próprio e na x, né? Então, uma primitiva de e na x é o próprio e na x. Então, se você somar uma constante, você tem a forma mais geral da primitiva de e na x. Tá? Ou na notação que eu apresentei para vocês há pouco, qual é a primitiva de e na x? É o próprio e na x. Só que aqui, quando eu uso essa notação, eu estou pensando já na primitiva, na forma mais geral dela. Então, vai ser. Perfeito? Então, vamos pegar uma outra função. F de x igual a 1 sobre x. Ou, né,
E eu gostaria de uma primitiva dessa função. Então, outra pergunta seria qual é a primitiva da função 1 sobre x? Né? O que a gente já aprendeu, né, é que, vamos colocar aqui, é que se a gente derivar ln de x, a derivada é 1 sobre x. Tá? Então, isso está dizendo para a gente que a função ln de x é uma primitiva dessa função, só que lembrando que isso aqui está definida só para x de 0 até mais infinito. Tá? Como às vezes a gente gosta de primitivas no domínio maior possível, a gente usa já o que a gente aprendeu também. Se a gente pegar o logaritmo do módulo, né? Então olha só um comentário aqui importante, tá? Esse x aqui pertence a 0 mais infinito. Agora aqui, o módulo de x só precisa ser diferente de 0, ou seja, expandir o domínio, tá? Mas o que a gente já percebeu é que se a gente derivar isso com relação a x, eu tenho 1 sobre x também. Então, qual é a conclusão? Qual é a conclusão dessa conversa? Que a primitiva da função 1 sobre x é exatamente o ln do módulo de x. Perfeito? E se você somar uma constante, você tem a forma mais geral dessa primitiva. Tá? Em essência, eu vou discutir mais um caso que é bem relevante. Vocês lembram que se você tem f de x como sendo x elevado a, função potência, e aqui agora eu já vou tirar o menos 1 da parada. Por que eu vou tirar o menos 1 da parada? Se o a for menos 1, eu tenho aqui x a menos 1, ou seja, 1 sobre x. A gente já conhece a primitiva. Tá? Quando a gente deriva essa função, isso é a x a menos 1. Né? E alguém vai dizer o seguinte, professor, por que você está excluindo isso? Né? Porque, na verdade, eu estou preocupado com esse problema aqui. Ó. Qual é a primitiva da função xa? Ou seja, o que eu estou querendo? Eu estou querendo uma outra função cuja derivada seja xa. Então, você faz uma análise nisso aqui. Ó, tá? Então, o que a gente percebe é o seguinte. Vamos lá, um rascunho. Né? Se eu derivar xa, na resposta vai ter xa menos 1. Mas eu quero que na resposta tenha xa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar xa mais 1. Por que eu estou fazendo isso? Porque se você derivar isso com relação a x, isso é quanto? Esse cara aqui vai cair, certo? X elevado a mais 1 menos 1. Então, fica xa, que é exatamente o que eu estava querendo. Tá? Só que observa, a derivada de xa mais 1 é isso, mas eu gostaria de obter isso aqui. Então, o que eu faço? Divido aqui pela constante a mais 1. E por que eu posso dividir? Porque o a não é menos 1. Se o a fosse menos 1, isso aqui não teria sentido. Tá? Quando você faz isso, aqui vai aparecer a mais 1, cancela, cancela, e você tem xa. Qual a conclusão disso? Que a primitiva de xa, a primitiva da função xa, é exatamente x elevado a mais 1 sobre a mais 1. Isso é uma regra, tá, gente? Uma regra bem importante, tá? Para você calcular primitivas de uma função potência, que o a é diferente de menos 1. Lembrando que se o a for menos 1, você tem 1 sobre x, que daí você tem o logaritmo do módulo. Ok? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Eu gostaria da primitiva de raiz de x, por exemplo. Não é derivada, tá? É uma primitiva, uma função cuja derivada seja raiz de x. Então, você entende isso como x a meio. Quem vai ser a primitiva? Então, essa constante é o a. Então, você vai fazer exatamente x a meio mais 1 dividido por meio mais 1. Ou seja, x a 3 meios dividido por 3 meios. Só que dividir uma coisa por 3 meios é exatamente multiplicar por 2 terços, né? Aquele 2 que está aqui embaixo, ele sobe multiplicando, ok? E claro, isso é uma primitiva. Se você quer a forma mais geral da primitiva, você soma uma constante. Tá? E nessa seção, a nossa essência para calcular, ou a nossa estratégia para buscar primitivas, é a tabela de derivadas. Tá? É a tabelinha de derivadas. Por que é a tabela de derivadas? Porque, de alguma forma, se você tem uma função, lá na tabela de derivadas, né? Eu tenho uma função aqui, por exemplo, vamos lá. Quanto que é a derivada de tangente de x? Então, vamos colocar aqui a função f e aqui f'. É secante ao quadrado, não é? Então, isso aqui já faz a gente concluir uma coisa. A gente conhece a primitiva de secante ao quadrado.
tangente. Então, eu olho a tabela de trás para frente, no sentido inverso. Tá? Outra função que a gente conhece, por exemplo, se eu pegar aí a derivada de sei lá, vamos mudar aqui, pegar, se eu derivar o cosseno, ou melhor, se eu derivar o seno, quanto que é a derivada? É o cosseno. Então, isso já diz pra gente que a primitiva de cosseno é exatamente o seno. Perfeito? E aí, a gente segue, tá? E claro, se você tem uma soma de duas funções, ok? Suponha que você tem uma soma de duas funções. Como que é a derivada? Exatamente a soma das derivadas. Então, isso diz pra gente que se eu tivesse a primitiva de f de x mais g de x, certo? O que eu estou querendo? Perdão, aqui. O que eu estou querendo aqui? Eu estou querendo uma primitiva de f mais g. Será que você sabe uma primitiva de f? Então, você vai lá, faça essa pergunta. Eu sei a primitiva da f? Faz outra pergunta. Eu sei a primitiva da g? Qual é a característica, né? Essa função é a primitiva da f. Se eu derivar ela, eu vou ter f pequeno. Essa daqui, se eu derivar essa função, eu vou ter g pequeno. Tá? Então, o que a gente percebe é que se você somar as duas, você vai ter exatamente a primitiva da f mais g. Ok? Então, isso diz pra gente que a primitiva de uma soma é a soma das primitivas. Tá? E uma coisa bastante útil também é se você pegar aqui uma função f. Você sabe a primitiva da f? Sei. Então, vamos multiplicar por uma constante. Certo? É bem razoável. Isso aqui é uma verdade, né? Por quê? Porque a derivada disso aqui é c vezes f. A derivada disso aqui é exatamente c vezes a derivada disso. Certo? Que é f. Então, funciona. Tá? Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Uma tabela de fórmulas de primitivação, ela é fornecida pela própria tabela de derivadas, só que adaptando ela e olhando ela no sentido inverso. Tá? Então, vamos colocar aqui, por exemplo. Se eu chegasse aqui para vocês e perguntasse o seguinte: será que a gente sabe a primitiva, por exemplo, de x²? Eu sei. Se eu multiplicar por 5 e somar 1 sobre x, será que eu sei a primitiva? Então, eu estou querendo uma função cuja derivada é isso aqui. Certo? Então, eu vou fazer a primeira pergunta. Eu sei uma função cuja derivada é x²? Ah, sei. Então, eu vou multiplicar por 5 e vou somar com uma função cuja derivada é 1 sobre x. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui é isso é integral indefinida, ok? Mais integral indefinida, ou seja, a primitiva disso aqui. Então, aqui eu tenho 5, primitiva de x² é x ao cubo sobre 3, mais primitiva de ln de x, de 1 sobre x, que é o ln de módulo de x. E se você somar uma constante, você tem a forma mais geral da primitiva. E observem que se vocês derivarem isso aqui, a resposta é exatamente isso. Tá? Então, uma coisa importante nessa notação que eu estou apresentando para vocês é o seguinte. Eu dou uma função e pergunto, você sabe a primitiva? Se você fizer conta e me fornecer essa primitiva, o que eu faço? Eu vou lá e derivo ela com relação a x. Para que a conta esteja certa, isso aqui tem que ser verdade, né? Ou seja, a derivada com relação a x da primitiva tem que ser a própria função. Então, a derivada com relação a x da primitiva de f tem que ser f. Tá? Então, isso daqui é uma frase, vamos colocar assim, verdadeira e bem importante, tá? Quando a gente fala de primitivas. Ok? Então, em essência, a sessão é isso. Claro que a gente quer uma primeira aplicação, tá? E é por isso que o autor coloca isso, o Stewart coloca isso na seção de regras de aplicações da derivada, tá? E um dos motivos iniciais para a gente estar discutindo é exatamente o movimento retilíneo. Certo? Por que o movimento retilíneo? Porque se eu tenho posição como função do tempo, a gente sabe que a velocidade é exatamente S' de t, não é? Já vou aproveitar aqui, então, a velocidade é a derivada da posição no tempo. E a aceleração é a derivada, é a primeira variação da velocidade no tempo, que também eu posso escrever como a segunda variação da posição no tempo.
Agora o que eu quero que vocês observem isso aqui, ó. E também isso daqui, tá? A velocidade é a derivada da posição no tempo. Então, na nossa notação, a gente diz que a posição é uma primitiva da velocidade. Que normalmente você tem a velocidade, você quer saber a posição do objeto. Suponho que a velocidade é dada. Como que eu calculo a posição? Simplesmente achando uma primitiva da velocidade. Tá? E a mesma coisa aqui. Tá? A mesma coisa aqui. Isso daqui, isso aqui é uma equivalência, tá? A velocidade é uma primitiva da aceleração. Por que eu gosto de usar o termo isso aqui? Porque isso ajuda muito na hora de me manifestar, né? De falar. Ou seja, quando eu escrevo isso aqui, eu estou falando da primitiva da V. Tá? E da onde que vem essa frase aqui, dizer que a posição é a primitiva da velocidade? Vem daqui. Porque se você derivar a posição, você tem a velocidade. Tá? Então, quando a gente vai trabalhar com o movimento retilíneo, isso é uma informação bastante importante. Tá? Normalmente, a gente não tem a posição. Normalmente, o que a gente tem é a aceleração do objeto. E sempre lembra que a aceleração a menos de massa da partícula, segundo a lei de Newton, é força, né? Então, normalmente, você conhece a resultante das forças que atuam na partícula. Você conhecendo a resultante das forças que atuam na partícula, certo? Isso pré-define o movimento dela. O que você quer saber qual é a equação da posição da partícula no tempo, conhecido as forças, ou conhecido a aceleração, né, que atua sobre esse objeto em cada instante de tempo. Ok? Em essência é isso, tá, gente? A seção não muda muito, tá? É isso aí. Ok? E vou fazer um exemplo, tá? Um exemplo que vale a pena a gente fazer aqui, tá? Então, o exemplo é o seguinte: suponha que você tem um movimento retilíneo, tá? E você sabe que a aceleração, ela tem essa expressão aqui, tá? Então, isso é uma hipótese, tá? E vamos supor aqui, tá? Só que o T é maior ou igual que zero. Então, observa. Eu tenho um objeto aqui, que é o S, tá? Só para a gente tentar esclarecer o que está acontecendo aqui. E aqui eu tenho T, tá? O que isso está dizendo para mim? Por exemplo, no T igual a zero, qual é a posição da partícula? Eu não sei. Mas o que eu sei? Eu sei a força que atua sobre ela. Supondo que esse objeto tem massa 1, tá? Ou essa partícula tem massa 1. Ok? Então, força e aceleração é a mesma coisa. Então, o que a gente percebe é que a aceleração no ponto zero é exatamente 6 vezes 0 mais 4, ou seja, 4 centímetros por segundo ao quadrado. Então, é como se no instante t igual a zero, o objeto tivesse uma força que está empurrando ele para cima. Tá certo? Claro que a gente já vai estudar um pouquinho isso. Tá? O que mais que eu sei? É claro que só saber as forças que atuam sobre o objeto não define com exatidão a trajetória dele, né? Então eu preciso mais informações. E as outras informações que a gente tem aqui são as seguintes: eu conheço a posição no t igual a zero, que é exatamente 9 centímetros, tá? Então no t igual a zero, o meu objeto está na posição, no t igual a zero, o meu objeto está na posição 9. Então vamos supor que aqui o 9, tá certo? Então o que eu sei é que no t igual a zero, o objeto está nessa posição, tá? E tem uma força que está jogando ele para cima, instantaneamente, porque é a aceleração dele, ok? O que mais que eu sei no t igual a zero? Eu sei a velocidade do objeto. Quanto que é a velocidade do objeto no t igual a zero? Exatamente menos 6 centímetros por segundo. Então isso está dizendo para a gente o quê? Que no t igual a zero o objeto está aqui, certo? Ele instantaneamente está descendo, porque tem velocidade negativa, tá certo? Mas tem uma força que está jogando ele para cima, instantaneamente, tá? O que a gente quer saber? O que o exercício pede? Vamos colocar aqui. A gente quer saber quem é esse de t com t maior que zero. Ou seja, a gente quer saber a trajetória do objeto, tá? E aí vem a questão chave, né? Vamos tentar resolver o exercício então.
Primeira coisa, qual é a relação entre A de T e V de T? Né? A gente sabe que o A de T é exatamente V' de T, certo? Então, isso implica que o V de T é uma primitiva de A de T, usando a notação que a gente tem até então. Agora, vamos ver, primitiva de A de T. Quem é o A de T? 6T mais 4. Então, olha só, a gente já aprendeu a calcular essa primitiva, né? É a primitiva de 6T mais a primitiva de 4. Então, eu tenho o quê? 6 vezes a primitiva de T. Quem é? T quadrado sobre 2. Mais a primitiva de 4. 4T. Só que eu preciso buscar a forma mais geral da primitiva. Estou chamando aqui de C1, essa constante. Por que isso é importante? Isso é uma primitiva, então aqui eu tenho uma infinidade delas. Achei uma, tenho todas. Por que isso é importante? Porque tem uma delas que vai me interessar. Tá? Então essa condição aqui é fundamental, vamos usar ela. Ó, V de 0, quanto é V de 0? Exatamente o C1, tá vendo? Porque aqui é 0, aqui é 0. Então esse é o C1. Só que, por outro lado, V de 0 é menos 6. Ok? Então, a conclusão é que essa constante C1 aqui, para se adequar ao problema, ok? Ela tem que ser menos 6. Então, a gente pode escrever a velocidade como sendo 3t quadrado mais 4t menos 6. Ok? Então, conhecendo a aceleração e conhecendo a velocidade no t igual a 0, eu consegui a velocidade em qualquer t, ó, certo? Isso vale para t maior que 0. Ok? Agora, se eu conheço a velocidade, eu poderia buscar a posição, tá? Essa é a essência do exercício. Então, vamos lá. Eu vou fazer a continha aqui embaixo, tá? Então, vamos fazer a continha, tá? Quem é a posição? Perdão. Qual é a posição do objeto? O que eu sei? Que a velocidade é a variação da posição no tempo. Então, a leitura aqui é que a posição é uma primitiva da velocidade no tempo. Ok? Vamos apagar aqui e fazer as continhas agora. Isso aqui é exatamente a primitiva de 3t quadrado mais 4t menos 6 dt. Agora, verá a história. Primitiva de t quadrado, t ao cubo sobre 3. Eu vou multiplicar por 3, certo? Então, eu tenho t ao cubo. Mais primitiva de t ao quadrado sobre 2. Eu vou multiplicar por 4, eu tenho 2t quadrado. Mais primitiva de menos 6, perdão. De menos 6. Primitiva de menos 6, menos 6t. Então, vamos colocar aqui menos 6t. Só que, então, o que eu achei? Eu achei uma primitiva. Cuidado, você tem que buscar a forma geral da primitiva. Então, mais uma constante C2. Certo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Funções no tempo que satisfazem essa condição aqui, né? Funções no tempo cuja derivada, né, é exatamente v de t, né? Então, essa condição de dizer que a derivada disso é v de t, né? Certo? Então, são essas funções aqui. Agora, observa que o S de 0 tem que ser 9. Então, para S de 0 ser 9, isso aqui vai dar 0. Então, quem é o C2? É 9. Então, esse cara que está aqui só pode ser 9. Então, observa o que eu encontrei. A posição em cada instante de tempo. Tá certo? E, claro, observa, se você faz a conta, você vai ver que tudo é verificado. Tá? Então, agora você pode fazer o caminho de volta se você quiser conferir, né? Tá? Quanto que é S de 0? É 9. Quanto que é V de 0? Primeiro você tem que achar V de t, né? Mas quem é V de t? É simplesmente derivar isso aqui. Então, é 3t quadrado mais 4t menos 6. No ponto 0 vai dar menos 6. Tá? Agora, o que você pode fazer, isso aqui é uma verdade para t maior que 0, né? Você pode ir lá no GeoGebra, certo? E plotar o gráfico da posição. Então, no ponto 0 a partícula está aqui, certo? Instantaneamente, ela estava descendo, porque a velocidade é menos 6, e tinha uma força jogando para cima. Então, possivelmente, instantaneamente, o que vai acontecer? Ela vai continuar descendo, certo? Mas
a velocidade vai começar a ficar com intensidade menor, né? Ok? Então a ideia às vezes é plotar isso aqui para ver o comportamento da curva aqui. Ok? Como que ela vai se portar. Ok? Observa que se você olhar aqui e pensar isso como força, né? A aceleração é 6t mais 4. Se o t maior ou igual que 0, essa aceleração é sempre maior ou igual que 4. Então, em cada tempo, sempre vai ter uma força cada vez maior jogando ela para cima. Então, possivelmente, uma possível trajetória desse objeto, tá? É alguma coisa desse tipo aqui. Ok? Então, lá no t igual a 0, ela estava com velocidade menos 6, então ela estava caindo, a inclinação aqui é menos 6, né? A velocidade vai chegar a 0 em algum instante, certo? Vocês lembram quanto que é a velocidade? A velocidade é exatamente 3t² mais 4t menos 6. Se eu pedir para vocês aonde o objeto para instantaneamente, o que você tem que buscar? Esse ponto aqui, ó. Esse tempo onde a derivada é 0 aqui. Então, deve ter um t positivo para o qual isso aqui se anula, certo? E a partir de então, a velocidade só tende a crescer também, tá? Então, a trajetória vai ser alguma coisa assim. Então, novamente, eu conheço as forças que atuam sobre o objeto e eu estou querendo saber qual é o caminho que ele vai tomar, ok? Esse é um problema muito mais relevante do que o problema direto. Eu sei o caminho. Bom, se eu sei o caminho, calculo a derivada primeiro, você tem velocidade, calculo a derivada segunda, você tem aceleração. Mas, normalmente, o problema não é assim, é um problema inverso. Tá? Perfeito? Aqui eu selecionei alguns exercícios para a gente discutir, tá? Um primeiro exercício bem simples, tá? É o exercício 5, ok? Exercício 5, ele quer que você ache uma primitiva, a forma mais geral da primitiva. E qual é a função? Então, é essa daqui, ó. X mais 1, que multiplica 2x menos 1 dx. Claro que você não pode achar a primitiva dessa e multiplicar pela primitiva dessa. Por quê? Porque a derivada do produto não é o produto das derivadas. Então, a primeira coisa que você faz para resolver o exercício é abrir isso aqui. É o que dá para fazer, né? Então, eu tenho x vezes 2x, ou seja, eu tenho 2x². Aqui eu tenho x vezes menos 1, ou seja, menos x. E aqui eu tenho 1 vezes 2x, então 2x. 2x menos x, 2x. E 1 vezes menos 1, está aqui. Ok? Então, manipulei isso aqui desse jeito. Por que eu fiz isso? Por que eu abri? Porque eu preciso disso. Achar a primitiva aqui direto eu não consigo. Tá? Então, vamos lá agora. Primitiva de 2x² é o 2 vezes a primitiva de x², que é x ao cubo sobre 3, mais a primitiva do x, que é x² sobre 2, menos a primitiva do 1, que é x, e agora você soma uma constante para ter a forma geral. Acabou. Professor, é sempre fácil assim? Não, não é sempre fácil assim. Algumas perguntas que a gente vai responder mais para frente. Primitiva do ln de x, quanto é? Você vai lá na tabela de derivadas. Tem alguma função cuja derivada é ln? Você vai ver que não tem tabelado lá, né? Mas eu já sei quanto é isso. Então, eu vou apresentar para vocês quanto é. X ln de x menos x mais uma constante. Mas como que eu sei isso? É isso que a gente vai aprender lá no capítulo 7. Algumas estratégias para buscar a primitiva de funções não usuais. Tá? Por exemplo, outra primitiva um pouco chata. Professor, primitiva de x ao cubo seno de 3x. Ou seja, o que eu estou querendo? Eu estou querendo uma função cuja derivada é isso. Certo? Não é um problema trivial. Okay? A gente tem que trabalhar bastante para achar essa primitiva. A gente consegue. Professor, mas será que o que você escreveu aqui é uma verdade? Será que isso é verdade mesmo? Bom, então você vai lá e confere. Eu vou pegar e derivar com relação a x a primitiva. Perdão. Vou lá derivar. Então, primeiro eu tenho que derivar esse produto. A derivada do x é 1 vezes ln de x, mais x vezes a derivada de ln de x, que é 1 sobre x, menos a derivada do menos x, que é menos 1, mais 0. Então, observa, esse cara cancela, fica 1 menos 1 dá 0, e sobrou ln de x. Ou seja, isso aqui é ln de x. Ou seja, é primitiva mesmo. Agora, como que eu encontrei isso? Eu preciso explicar isso para vocês. Tá? Pelo menos a gente vê alguns caminhos para achar algumas primitivas que não são tão triviais. Nessa seção, as primitivas são bastante elementares, dá para fazer as contas. Ok?
ok? É por isso que você tem que trabalhar um pouquinho aí. Tá ok? Agora o outro exercício que eu selecionei aqui, o exercício 59, tá? O exercício 59 ele é simples, tá? Também, na verdade todos os exercícios são simples, né? Mas, claro, a gente tem que entender qual é o conceito da seção, cálculo de primitivas, o que é uma primitiva, tá? O exercício seguinte, ele te dá uma partícula em movimento retilíneo que tem uma velocidade curiosa, exatamente seno t menos cosseno t, tá? E ele te dá a posição inicial. Ele quer saber a trajetória do objeto. Então a pergunta é, eu sei a velocidade dela em cada instante de tempo, será que eu sei a trajetória? Tá? E a resposta aí é simples, né? O S' de t é o V de t, né? Ou seja, vamos escrever um pouco melhor aqui. O S' de t é o V de t. Então, o que eu conheço? Eu conheço isso. E eu estou querendo saber quem é o S. Ou seja, eu quero uma primitiva. Então, isso implica que o S é uma primitiva de V. Certo? Agora, quanto dá isso? Isso é uma primitiva de seno t menos cosseno t. Agora a gente sabe que a primitiva de uma soma ou diferença é soma ou diferença das primitivas, exatamente por causa das regrinhas de derivação, né? Derivada de uma soma ou diferença é exatamente soma ou diferença das derivadas. Tá? Então aí você vai ter a primitiva da seno de t menos a primitiva da cosseno de t. Qual é a primitiva de seno de t? Ou seja, a função cuja derivada é o seno. É menos cosseno. Menos a primitiva de cosseno de t. É o seno. E agora você pega a forma mais geral. Então, essas são as funções, ou é a classe de funções, cuja derivada dá exatamente isso daqui. Ok? O que eu preciso? Eu preciso calibrar o C, porque isso aqui tem que ser verdade. Então, vamos lá. Quanto que é S de 0? S de 0 é 0. Mas, por outro lado, o S de 0 é exatamente menos cosseno de 0 menos seno de 0 mais C. Então, isso implica que o 0 é igual. Cosseno de 0 é 1, então menos 1, né? Seno de 0 é 0. Então, menos 1 mais C. Ou seja, o C só pode ser 1, né? Então, conclusão. Quem é o S de t? É exatamente menos cosseno t menos seno t mais 1. Ok? Então, isso daqui é a trajetória do objeto para um t positivo, ou pelo menos para um t diferente de 0. É claro que eu poderia colocar aqui simplesmente t diferente de 0, né? Se o t for 0, na verdade, tem essa condição aqui, né? Ou seja, é para todo t. Observa que eu posso voltar no tempo, né? Aqui eu tenho t, eu posso olhar para trás. É como se antes do t igual a 0, né? A minha partícula também fosse regida exatamente por isso aqui. Ok? Se você colocasse o tempo inicial como sendo menos infinito, né? Isso faria sentido. Tá? E um último comentário, só para fazer um link rápido aí com o ensino médio. Tá? Exercício 66. Tá? Você tem um movimento retilíneo, então você tem um objeto se movimentando numa reta, só que a aceleração do objeto é constante. Certo? Para todo t. Então, o objeto tem aceleração constante. Bom, se você largar um objeto, né, só com gravidade, então a condição ideal, né? Ou seja, a aceleração do objeto é só gravidade, então a aceleração é constante. Ok? E, enfim, então você tem um objeto que tem uma aceleração constante, né? Certo? Que é isso aqui. E o que mais que você sabe? Você sabe a posição inicial do objeto. Então, vamos colocar aqui. A gente sabe qual é a posição inicial. Vou chamar a posição inicial de S0, tá? E você sabe a velocidade inicial do objeto. Então, você tem um objeto que você sabe a posição inicial, você sabe a velocidade inicial e você sabe qual é a aceleração desse objeto em todo instante de tempo. Ok? Ou seja, essa aceleração é constante. Então, qual seria a equação do movimento desse objeto? Né? Quem estudou física no ensino médio deve lembrar disso aí. Tá?
Lembrando que às vezes a aceleração aqui tem relação com o G nosso lá, né? Tá? Então vamos fazer a continha aqui de novo. Ok? Vou fazer aqui a continha. Primeira coisa, o que a gente sabe? A gente sabe que o S' de t é V de t, certo? E mais uma coisa, a gente sabe que o V' de t é A de t. O que eu conheço aqui? Eu conheço o A. O A de t, que é o próprio A, é constante. Então, eu vou tentar buscar uma função velocidade cuja derivada é o A de t. Então, isso aqui implica que o V de t é exatamente a primitiva, do A de t, tá certo? Só que quanto que é A de t? É uma constante, certo? Agora, a primitiva de uma constante, A vezes t, né? Ou seja, uma função cuja derivada é AT, só que aqui eu vou somar uma constante C1. Então, isso está dizendo para a gente que V de t tem que ser AT mais C1. Bom, quanto é V de zero? V de zero, por um lado, é o V0. E, por outro lado, vai ser exatamente A vezes 0 mais C1. Ou seja, aqui eu já ganhei uma informação bem legal. Que o C1 é V0. Então, esse cara aqui é o V0. Beleza? Agora, olha para isso. S' de t é V de t. V de t eu conheço, está aqui. Então, quem é o S de t? É uma primitiva de V de t. Ou seja, é primitiva de AT mais a constante V0. Lembrando aqui que o A é a aceleração do objeto em cada instante de tempo e o V0 é a velocidade inicial do objeto. Ok? Agora, de novo, o A é constante. Qual é a primitiva de t? T quadrado sobre 2. Então, AT quadrado sobre 2. Mais. O V0 é constante. Qual a primitiva do V0? V0t. Agora eu tenho uma constante C2. Só que eu tenho uma condição que tem que ser satisfeita, né? A posição inicial é o S0. Então vamos ver. S de 0, aqui vai zerar e fica C2. Então a conclusão é que esse cara aqui é o, S0. Conclusão. Quem é o S de t? É exatamente AT quadrado sobre 2 mais V0t mais S0. Essa expressão aqui é muito conhecida de muitos de vocês lá do ensino médio, né? Principalmente quando você tem objeto em queda livre, né? Só gravidade atuando. De alguma forma, a aceleração dele é constante, né? E vem da gravidade, né? Ok? Então, essa fórmula é bem conhecida. Ou seja, é o cálculo ajudando a gente a entender outras coisas. Ou generalizando coisas, né? Ou fazendo a gente perceber que, na verdade, o que a gente aprende no ensino médio é bastante elementar, né? Os problemas são outros, ok? Mas é isso aí, gente. A mensagem fica aí, tá? Espero que isso ajude vocês a encaminhar a sessão, tá ok? Próximo vídeo a gente já define integral definida para vocês, tá? E vai em direção ao cálculo integral. Até mais!